Então, pessoal, na segunda parte nós vamos falar sobre o paralelepípedo, né? E dentro do paralelepípedo também nós iremos trabalhar a área da base, a área lateral, a área total, vamos falar sobre diagonal e vamos relacionar aquelas formulazinhas também que são necessárias para fazer os cálculos nas situações de problemas. Então, aqui eu tenho nosso paralelepípedo, né? E a gente tem que lembrar que no paralelepípedo as dimensões serão, né, ó, cada aresta é representada por uma letrinha. Então, nós temos a aresta A, a aresta C, que é essa daqui que vai ser a altura, e a B, né? Então, ou seja, comprimento, largura, altura. Elas são representadas por letrinhas diferentes, porque agora a gente está falando de um paralelepípedo retângulo, né? E a gente sabe que no retângulo a gente tem um comprimento diferente da largura. A altura pode ser também diferente ou igual a uma das outras duas dimensões. Vamos lá. Começando com a área da base. Então, veja bem, o que seria a base? A base seria isto aqui, né? Ó. Essa é a base, né? Então, para eu achar a área dessa figura, eu vou fazer a multiplicação do quê? Do comprimento vezes a altura, né? Multiplicar as duas dimensões. Área, né, gente? Eu vou calcular a área de um retângulo, o que eu tenho que fazer? Base vezes altura, né? Então, isso é as duas, uma figura tridimensional, então multiplica as duas dimensões. Acho que isso a gente não tem nenhum problema em identificar a área de um retângulo, né? Sendo que a base dele é retangular. Na área lateral, a gente precisa se atentar a algumas coisinhas. Por quê? Eu vou falar em área lateral. Agora eu vou até apagar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Vou pegar esse que é maior. Na área lateral, o que eu tenho? Ó, área lateral. Eu tenho que a minha formulazinha é 2 vezes AC mais BC. Então, eu tenho que identificar... Aqui a gente está só conceituando as fórmulas, tá? Então, eu tenho que identificar o que é esse AC mais esse BC. Essa é a formulazinha que a gente vai usar para aplicar, para encontrar a área lateral. Então, já veja bem, o que é lateral? A área lateral seria isso aqui, né? Ó, esta e esta, certo? Vocês conseguem enxergar. Esse ladinho aqui da frente é uma, ó, isso é uma área lateral, né? Vou pegar outra cor aqui. E esta também é uma área... Oh, Deus! É uma área lateral também. É assim mesmo. Olha lá. Então, veja bem. Nesta daqui, o que eu tenho? Eu tenho a aresta A e a aresta C. Então, por isso, AC. Nesta outra área lateral, eu tenho a aresta B e a aresta C. Então, por isso, BC. Aí, por que está multiplicando por 2, professor? Duas vezes essas medidas. Porque esse lado aqui, ó, vou pegar vermelho de novo. Esta face lateral aqui é a mesma que eu tenho lá no fundo, certo? E esta outra face lateral que eu tenho aqui em azul é a mesma que eu tenho aqui, certo? Então, por isso que a formulazinha nós temos. A área lateral é igual a 2 vezes AC mais BC, certinho? Certo. Então, eu vou limpar aqui de novo para a gente ir para a área total. Veja bem, quando a gente fez a área lateral, a gente só não falou do quê? A gente só não falou da base superior e da base inferior, né? Então, a gente não falou dessas duas medidas, que elas estão, ó, você pode ver que na outra a gente falou de AC mais BC, o lado, a face AC mais a face BC. Então, agora a gente vai analisar essa face de cima, ó, que é ela que vai entrar a mais
na área total. E ela, a gente, de novo, né? Ela existe em cima e existe embaixo, certo? Então, falta essas duas. Dentro delas, o que que eu tenho? Então, ou seja, eu tenho aqui AB, né? AB, que vai valer para a mesma de AC em cima. Então, por isso que vai entrar aqui, ó, 2 vezes a face AB, que é A vezes B, mais AC, que é A vezes C, e BC, certo? Então, para eu calcular a minha área total, eu vou fazer a soma de todas, da área de todos os lados, que eu tenho três áreas, que no caso seriam 6, né? Porque é em cima e embaixo, direita, esquerda, frente e trás. No volume, é algo que vocês já faziam lá desde o sexto aninho, né? Vamos calcular o volume do paralelepípedo. Então, para eu calcular o volume de um paralelepípedo, o que que eu preciso? Eu preciso fazer a multiplicação das 3 dimensões, né? Então, seja, as arestas A vezes a aresta B vezes a aresta C. Então, multiplicando essas 3 dimensões, eu tenho o volume desse paralelepípedo, né? Continuando aqui, eu estou usando o mesmo exemplo, gente, porque trocar vários slides fica talvez complicado para vocês. Então, a gente fica num só, que é mais fácil de entender. Vamos falar da diagonal. Então, a diagonal seria o quê? A diagonal, como a gente viu no cubo, não muda nada, tá? É o que divide esse objeto ao meio, né? E assim como eu tenho a diagonal do cubo, eu também tenho a diagonal da base, ó. Diagonal da base, certo? E tanto a diagonal da base quanto a diagonal do cubo, ela vai resultar... Vamos pegar aqui, ó. Diagonal da base. Vou colocar Dzinho, né? Então, veja bem, ela vai resultar aqui, vou colocar um xzinho aqui, ou um Dzinho para exemplificar que é diagonal, ela vai resultar num teorema de Pitágoras. Só que aqui, ó, então, ou seja, seria d ao quadrado, que seria igual ao quê? A ao quadrado mais b ao quadrado, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui na base, tá, gente? Isso ia resultar o quê? Que a diagonal da base seria uma raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A ao quadrado mais b ao quadrado. Então, se eu quero calcular a diagonal da base, eu vou usar esta fórmula, certo? Então, para calcular a diagonal do paralelepípedo retângulo, da base do paralelepípedo retângulo, eu vou usar esta formulazinha. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Já para eu calcular a diagonal do paralelepípedo, o que que eu tenho? Eu tenho que calcular a diagonal de todas as dimensões. Então, diagonal do cubo. Então, quais que são as dimensões? A mais B mais C. Isso tudo ao quadrado, tá, gente? Então, eu tenho que calcular a raiz quadrada de todas essas medidas. Então, você pode observar que é muito simples, né? É só você pegar e substituir, porque ele vai ter dado para você, o cubo vai ter dado as dimensões A, B, C. Então, você tendo as dimensões A, B, C, você consegue encontrar a diagonal. Você tendo as dimensões A, B, C, você vai conseguir encontrar a área lateral, a área total, né? E em relação à exemplificação que eu coloquei da área lateral, é só para você enxergar na figura, para não ficar só na questão da memorização, né? Ah, então a fórmula é 2 vezes A mais AC mais BC, mas eu tenho que entender que esse AC e esse BC se trata as áreas laterais, né? Então, seja a aresta A
com aresta C, aresta B com aresta C. E na total, só vai incluir as duas superfícies, duas faces que a gente não tinha tratado, que é a superior e a inferior, né? Que ela é dada por AB. Beleza? Continuação nos exercícios, gente, vocês deem uma olhada lá nas atividades, estão bem simples, bem relacionadas a isso aqui que a gente tratou mesmo. Os exercícios não são difíceis, então qualquer coisa é só chamar lá no particular do WhatsApp da matemática.